Saudações a todas e a todos. Continuando a nossa aula, nós vamos falar do neoliberalismo no Brasil, inaugurados a partir do governo Fernando Collor de Mello. Olha, o neoliberalismo ele foi um projeto, uma política econômica, esse novo liberalismo, a partir dos anos 80, o chamado Consenso de Washington, de 1984, quando as principais economias capitalistas se reuniram e proporam e aprovaram uma política que imporia a abertura de mercado nos chamados países do terceiro mundo, mas em especial naqueles considerados países em desenvolvimento ou com grande capacidade de recursos, é o caso do Brasil, né? Ou que tinha farta mão de obra, o caso de países como no Sudeste Asiático, né? Então, eleger governos e esses governos abrirem os seus mercados para os produtos dessas grandes economias, as 7 maiores economias capitalistas do mundo. Então, isso vem paulatinamente sendo implantado, e no Brasil culmina com a eleição do Collor de Mello. Uma das bandeiras de Mello durante a sua campanha é justamente a abertura de mercado, dizendo que a nossa indústria é absolutamente obsoleta, ultrapassada, nossos carros eram verdadeiras carroças. A partir da sua eleição em 1990, Collor de Mello passa a implantar esse chamado neoliberalismo no Brasil. Collor de Mello, depois de uma campanha extremamente sórdida no segundo turno contra o então candidato do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva, vence as eleições e o grande monstro, grande dragão que comia nossa economia era a inflação. E ele havia prometido que ele teria um tiro só para executar a inflação, né? E, de fato, isso vai ocorrer. Pela primeira vez na história, o governo vai confiscar o dinheiro circulante do país, aquele que estava nos bancos. Então, é o chamado confisco da poupança. De um dia para o outro, o brasileiro se viu pobre. Todos, né? 500 mil cruzeiros no banco. 500 mil cruzeiros à época, diria hoje aí, R$ 500, né? Nos dias atuais. Então, transforma o cruzado em cruzeiro, confisca a poupança, tira o dinheiro de circulação, dinheiro das pessoas, né? Ou seja, nenhuma vez na história do mundo houve um calote contra uma população igual ao que o Fernando Collor de Mello fez com o povo brasileiro. E congelou preços e salários, preços congelados no teto e os salários em baixa. Aquilo virou um alvoroço que, no dia seguinte, a implantação desse plano Collor, os eleitores do Collor já estavam arrependidos de ter votado nele. Mas como ele foi um presidente garotão ainda, né? Muito novo, na faixa dos 40 e poucos anos, gostava muito de jet ski, de supersônico, de carros de corrida, não sei o que mais. Aquele grande playboy administrando o Brasil. Rapidamente ele perdeu o apoio
da população brasileira, especialmente do setor econômico que o apoiou na sua candidatura. Então, foi se descobrindo a figura deslumbrada que esse indivíduo era, né? A corrupção desenfreada que existia dentro das suas transações e a utilização da máquina pública para enriquecimento ilícito. Em maio de 92, o Collor é denunciado pelo seu irmão um esquema de corrupção que incluía sobras de campanha, tráfico de influência, contas fantasmas, né? Despesas pagas com dinheiro público, despesas particulares pagas com dinheiro público. O seu ex-secretário de Finanças da sua campanha eleitoral, Paulo César Farias, era o grande testa de ferro do Fernando Collor, né? Corrupção da sua esposa, corrupção dos seus principais ministros, levou à abertura de um processo de impeachment contra o presidente, e o presidente foi cassado em setembro de 1992. Né? Perdeu seus direitos políticos, recuperados depois com um julgamento no Supremo Tribunal Federal, em que o relator do processo era o seu primo, agora recentemente aposentado, Marco Aurélio de Mello. E em 2 anos ele já estava esquiando, né, nos Estados Unidos. T.C. Faria foi assassinado e o seu delator, o seu irmão Pedro Collor, havia morrido de câncer. Bom, mas o fato é que depois de 21 anos, aliás, de 26 anos, sem uma eleição presidencial, nós elegemos o primeiro presidente diretamente, pelo voto direto, e em 2 anos ele foi cassado, dando uma demonstração de maturidade política naquele momento. Para assumir o seu lugar, o político, né, sujeito modesto, sem compromisso partidário, né, Itamar Franco, político mineiro, cuja carreira política se baseou numa prefeitura da cidade de Juiz de Fora. Itamar assume, logo de imediato atabalhoado, porque ele não tem projeto nenhum de governo, mas, amparado pela estabilidade que naquele momento se constituía no Brasil, ele vai ter uma fase extremamente especulativa, que ele não vai fazer absolutamente nada, né? Mas numa segunda fase, aí já nos anos de 94, ele vai criar aquilo que vai ser a marca registrada do seu governo, que é o Plano Real, né? Elaborado pela sua equipe econômica, capitaneada pelo ministro da Economia, o sociólogo Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso, senador da República, já agora membro do PSDB, chamada social-democracia. Posteriormente, se verá que essa social-democracia no Brasil era ultra neoliberal, de social-democracia ela não tem nada, né? Mas passava esses ares, porque era um político que lutou contra a ditadura, né? E etc. Se autoexilou durante o tempo do exílio, da ditadura militar, era um intelectual, um dos mais importantes intelectuais do Brasil, um sociólogo, né? Então, conceito bonito, né? Bem afeiçoado. E o Plano Real é o plano que, de fato, deu certo na estabilidade econômica. Então, criado durante o governo do Itamar Franco, o Plano Real convive aí com uma transição, né, de 3 meses, quando ele passa a chamar unidade real de valor, equipara o preço do dólar, R$ 1, um dólar,
congela preços nas alturas e salários em baixa, né? Mas mantém a estabilidade econômica, né? O setor produtivo apoia os empresários, os bancos, mesmo os bancos perdendo muito, né? Vão apoiar, e aí a estabilidade ocorre. Na realidade, a falta de investimentos do Estado, o Estado passou a não investir mais, né? E abrir aí de vez agora o mercado para o capital internacional. Choveu no Brasil o 1,99. Então, nós viramos o país de economia do 1,99. É aquilo que agradou a grande massa, né? O fato é que é o chamado reformismo do Estado. Fernando Henrique Cardoso vai ganhar as eleições de Lula em 94 e, a partir daí, fazer a sua política, chamada política liberal, ou a era FHC. Pregava, então, o presidente uma reforma total do Estado. Para tal, ele conta com a hegemonia no Congresso Nacional de pseudos sociais-democratas e conservadores, representados aí pelo PFL e pelo PTB, e apoiados pelo PMDB. Ele tem hegemonia no Congresso e vai aprovar todas as suas propostas, né? Dentre as quais eu destaco para vocês a primeira, que é a primeira grande, né? Que é a reforma constitucional de 1996. Desde a Constituição de 88, promulgada, havia proposta por uma série de partidos políticos que em 4, 5 anos essa Constituição poderia passar por uma reforma para adequar a realidade das quais se percebia mudanças importantes no cenário nacional e internacional, né? Então, havia setores que lutavam contra essa intervenção, esse intervencionismo estatal, né? Então, aí, a partir dos anos 30, então, esses setores queriam um debate. Mas como o Brasil entrou numa erupção de corrupções e né, isso endêmico no Brasil, o governo Itamar, por exemplo, vai enfrentar o escândalo do orçamento, onde 7 deputados serão caçados, né, porque era uma máfia dentro do orçamento da União. As empreiteiras, né, mandavam o orçamento da União. Teve deputado ali, João Alves, por exemplo, que ganhou centenas de vezes na loteria esportiva, e indagado sobre isso, essa fortuna dele, ele disse que Deus o havia abençoado, Deus o havia ajudado. Então, o Brasil era uma sucessão de problemas de corrupção e não houve um clima de debate para a reforma. No governo Fernando Henrique Cardoso, isso vai ocorrer, né? Essa reforma constitucional, eu falo, eu vou compartilhar conosco o nosso PowerPoint para a gente seguir aí mais ou menos isso, né? Está lá, Nova República. Nesse Então, veja lá, o neoliberalismo de Fernando Henrique Cardoso, né? Que vai governar o Brasil durante 8 anos. Daqui a pouco eu explico isso. A reforma constitucional de 96, uma das primeiras preocupações dessa reforma constitucional é acabar com o monopólio estatal de setores considerados estratégicos para o desenvolvimento do país, a sua própria segurança. É o caso, por exemplo, do setor de telecomunicações, de energia, né? De siderurgia.
Então, tudo isso acabou, só não acabou os monopólios privados, né? Embora se tenha falado nisso, mas o fato era que o sistema liberal ele é a não presença do Estado na economia, né? Também cria, acaba com os conselhos nacionais reguladores das atividades econômicas e cria já as agências reguladoras. O que são as agências reguladoras? Agência Nacional do Petróleo, Agência Nacional de Energia Elétrica, Agência Nacional de Aviação Civil. Vocês conhecem bem essas agências nacionais, né? Anvisa, muito falada agora na época do Covid-19, né? Da pandemia. Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né? Essas agências, embora ainda com indicação do governo federal, mas elas passam a ser integradas por membros do setor privado. Portanto, elas vão estar muito mais alinhadas a esses setores privados e os seus interesses do que o próprio interesse do Estado, né? Então, acaba com os monopólios estatais, portanto, e cria essas agências cujos representantes serão, né, desses interesses privados, e aí surge o programa das privatizações. E também vai surgir escândalos de corrupção terrível, né? Mas a imprensa conservadora não interessava a denúncia disso tudo, porque, na realidade, ela era a grande patrocinadora do liberalismo, né? Porque ela ampliava os seus poderes. Veja, a Rede Globo chegou ao monopólio da comunicação televisiva no Brasil, né? Até hoje ela até tem isso, né? A maior parcela desse monopólio. Você veja que 5 grupos comandam o setor de comunicação no Brasil. Então há um monopólio privado, né? Então, veja, apoiavam essas políticas e as denúncias não passavam apenas de serem engavetadas pelo Procurador-Geral da República, chamado à época de Engavetador-Geral da República, né? Então, privatizou aí a Companhia Vale do Rio Doce, todo o setor de siderurgia, setor de telecomunicações, né? E tentariam privatizar a Petrobras. Houve um movimento nacional e não conseguiu privatizar a Petrobras. Mas aquilo ainda está engasgado até hoje aí, né, pelos neoliberais. E, sobre um grande escândalo de compra de votos, Fernando Henrique Cardoso consegue passar uma emenda constitucional que propõe a reeleição para os cargos majoritários, prefeitos, governadores e o presidente da República. E amparado por esse sucesso que ele teve, né, de modernização do país, tratado pela grande imprensa nacional, o que não refletia a realidade, Fernando Henrique Cardoso é reeleito no primeiro turno em 98, né? Então vai governar por mais 4 anos. E aí, no dia seguinte à sua reeleição, o Plano Real, né, é desvalorizado, o real é desvalorizado em 100%, mas, mesmo assim, todos os setores populares, setores empresariais, etc., seguraram a estabilidade do Plano Real, porque, na realidade, ele estava baseado numa política de crédito extremamente dificultada, portanto, aquilo dificultava o desenvolvimento econômico. Na falta de investimento do Estado, o Brasil passou a não gastar com nada, no enxugamento de uma máquina administrativa, né? O dinheiro que vendeu as estatais não sobrou absolutamente nada, porque o governo gastou mais para sanear essas empresas do que de fato recebeu, né, pelo pagamento delas, do setor privado. Mas o Estado deixou de ter despesa, o que possibilitou essa estabilidade econômica e os índices de inflação muito baixos, né? Aí na casa de 1, 2% ao ano. Nada melhor para a população, especialmente a classe trabalhadora, do que
a estabilidade econômica, saber que se ganha pouco, pelo menos com aquele pouco ele consegue comprar alguma coisa, né? Porque a inflação comia todo o seu poder de ganho. Mas o segundo governo, Fernando Henrique Cardoso, vai enfrentar o desemprego, a falta de investimentos em infraestruturas, estradas acabando, né? Todas as esburacadas, etc. E o Brasil sendo inundado por uma enxurrada de produtos nacionais e internacionais e em detrimento da produção nacional que caía, né, o fechamento, criando um grande fechamento de empresa e criando um grande desemprego, né? E uma pobreza que desde 92, 93, uma campanha liderada pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, chamada Campanha da Cidadania contra a Fome e a Miséria, havia detectado que no Brasil 30 milhões de brasileiros, ou seja, um quarto da população brasileira, vivia abaixo da linha da pobreza, passava fome, né? Então cria esse grande movimento. O próprio governo Itamar vai criar a Secretaria de Segurança Alimentar. Fernando Henrique Cardoso vai criar o Bolsa Educação à época, né? Que depois se tornou Bolsa Família, e assim por diante, mas nada que combatesse de fato a miséria e a fome, né, na sua base estrutural social. A televisão já passava agora a não poder mais deixar de mostrar as pessoas comendo rato, lagarto no interior do Nordeste, né, passando fome de fato. Ele chega desgastado, o PSDB, com o seu programa, embora exitoso na economia, na estabilidade econômica, mas na questão social extremamente desgastado. E em 2002, o agora pela quarta vez candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vence as eleições e aí vai começar um projeto de inclusão social e combate à fome imediato do povo brasileiro. Eu fico por aqui, agradeço a vocês e tenham todos uma boa semana.